Sou caminhoneiro há quase 15 anos, e isso aconteceu comigo em 2017. Eu estava dirigindo em uma rota noturna pela Caatinga, no Pernambuco, com destino a uma cidade no Piauí. Acho que estava entregando eletrodomésticos, mas não me lembro muito bem. Estava um breu total em todas as direções. Os faróis do meu caminhão estavam bem fracos na época, e eu estava adiando consertá-los há um bom tempo. Normalmente, eu não notaria a diferença, mas como não havia praticamente nenhum outro carro na estrada, a escuridão parecia ainda mais evidente. Lembro-me de ter que forçar meus olhos a cada poucos minutos para distinguir a estrada à frente. Isso já poderia ser uma história de terror por si só. Estava considerando parar por algumas horas e esperar o amanhecer, mas não queria desperdiçar meu tempo. Na época, eu precisava desesperadamente do dinheiro, então continuei dirigindo, mesmo sabendo que não era totalmente seguro. Achei que, já que a estrada era basicamente uma linha reta, tudo ficaria bem. Acho que faltava cerca de 1 hora para o amanhecer quando vi algo se aproximando rapidamente à distância. Com medo de atropelar um animal, pisei nos freios, e meu caminhão parou com um guincho. Percebi o que estava à minha frente, um carro com os pisca-alertas ligados. A coisa estranha era que o carro estava exatamente no meio da estrada, bem em cima da faixa amarela dupla. O que era ainda mais estranho é que a porta do passageiro estava escancarada. Meu caminhão parou a 1 metro de distância de colidir com ele. Não querendo me gabar, mas sou um cara bem destemido, e sei me virar em uma briga de bar. Por causa disso, não fiquei realmente assustado quando vi o carro, e estava mais curioso do que qualquer outra coisa. Pensei que talvez alguém precisasse de ajuda para dar partida no carro ou algo assim. Então, dei ré no caminhão e encostei na lateral da estrada. Pensei em colocar alguns sinalizadores, mas decidi não fazer isso, já que não havia visto nenhum outro carro na estrada além daquele. Saí do caminhão e me aproximei do carro. Era uma noite quente e silenciosa. Lembro-me de pensar como era estranho não haver quase nenhum vento. Também estava muito quieto naquela noite. O clique fraco dos pisca-alertas era o único som em todo o sertão. Quando cheguei mais perto do carro, lembro-me vividamente de que era um Ford Fusion vermelho, novo. Aproximei-me do carro com um pouco de cautela. Como eu disse, a porta do passageiro estava escancarada. Eu andei ao redor do carro e parei no meio do caminho. Ele estava completamente vazio. Eu me certifiquei disso, verificando o banco traseiro e qualquer outro lugar onde alguém pudesse estar deitado. Não havia literalmente ninguém dentro. De repente, fiquei muito menos confiante sobre a situação. Eu estava esperando que alguém precisasse de ajuda de algum tipo, talvez até mesmo alguém que tivesse tirado uma soneca em um lugar realmente idiota. Certamente não esperava isso. Embora o carro estivesse literalmente vazio, lancei alguns olhares por cima do ombro, sentindo-me muito mais inquieto agora. Continuei olhando ao redor, em todas as direções, sentindo que alguém ia me atacar ou algo assim. O problema era que estava tão escuro que eu não conseguia ver muito à frente, exceto pelo que estava iluminado pelos faróis do meu caminhão. Era uma sensação assustadora. Esperei mais um pouco, pensando em voltar para o caminhão e esquecer de tudo isso. Alguém estava lá fora, em algum lugar. Contra meu melhor julgamento, decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava até mesmo na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas. Talvez valesse a pena dar uma olhada, pensei. Tentei abri-lo, mas ele não se mexia, estava trancado. Peguei a chave na ignição e destranquei o porta-malas. Mesmo assim, ele não abriu. Estava preso por dentro de alguma forma. Abri a porta de trás e tentei alcançar o porta-malas pelo banco traseiro. Para minha surpresa, ele realmente se abriu. Havia 3 sacos de lixo amontoados ali, junto com uma corda que estava amarrando o porta-malas fechado. Lembro-me de olhar mais uma vez por cima do ombro antes de alcançá-los. O caminho estava livre. Eu estava a uns 12 centímetros de um dos sacos quando o tiro mais alto que já ouvi ressoou na noite. Bati com a cabeça no teto do carro, em choque. Sem pensar,
Joguei as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto subia no meu caminhão, ouvi uma voz rouca gritando à distância. Ele gritou o Eio várias vezes, e sua voz parecia se aproximar rapidamente. Eu entrei no caminhão e liguei o motor. Engatei a marcha o mais rápido que pude. Lembro-me de xingar várias vezes enquanto o motor dava uma engasgada no início. E foi então que eu vi. Quando meu caminhão começou a se mover, vi uma pessoa parada ao lado do porta-malas do carro. Era um sujeito baixo e corpulento, com cabelo ruivo. Ele estava vestindo um macacão e botas de cano alto. Na mão esquerda, segurava uma pá pequena, mas na mão direita, tinha um rifle de caça antigo. Nós trocamos olhares por alguns segundos enquanto meu caminhão passava por ele. Ele não se moveu. Lembro-me de que ele não parecia louco nem nada, tinha uma expressão preocupada no rosto. Quando passei por ele, ele deixou cair a pá e começou a acenar com as mãos. Ele gritou "espero" algumas vezes, mas eu não ia ficar lá nem mais um segundo. Enquanto me afastava, observei pelo retrovisor enquanto ele corria atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de voltar correndo para o carro dele. Ficou claro que ele queria que eu parasse, mas não havia absolutamente nenhuma chance de eu fazer isso. Acelerei, empurrando o caminhão muito mais rápido do que deveria. Dirigi por uns 5 minutos e comecei a achar que estava livre, mas então vi faróis se aproximando rapidamente por trás. Lembro-me de sentir mais medo do que jamais senti em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei o que aconteceu da melhor forma possível. Foi então que o carro ficou praticamente colado na traseira do meu caminhão, buzinando como um louco para mim. Eu honestamente não sabia o que fazer, então continuei dirigindo, rezando para que ele não tentasse me jogar para fora da estrada. Depois de uns 15 minutos disso, ele cortou minha frente e freou, me forçando a reduzir a velocidade. Eu estava prestes a colidir com ele quando finalmente vi as luzes piscantes da polícia à frente. O Ford desviou para a direita e acelerou no sertão, desaparecendo de vista. Encostei e esperei o policial chegar. Contei freneticamente o que havia acontecido, mas o policial inútil decidiu fazer um boletim de ocorrência em vez de perseguir o cara. Fiquei muito irritado com isso. Disse ao policial 2 vezes que ele provavelmente poderia alcançá-lo se saísse agora. O policial me disse para não me preocupar e que fariam uma busca minuciosa assim que o reforço chegasse. Ele me mandou seguir meu caminho e disse que ligariam se tivessem alguma atualização. Nunca ligaram. Nenhum dos meus amigos caminhoneiros tem uma história tão louca quanto essa, e já contei essa história mais vezes do que consigo contar. Sei o que você provavelmente está pensando, aquele cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso não explica muito bem por que ele tinha uma pá tão pequena ou por que tentou me seguir. Os sacos no porta-malas também eram pequenos demais para isso, embora alguns dos meus amigos achem que ele poderia ter desmembrado algo. Para minha própria sanidade, gosto de pensar que ele estava enterrando algum outro tipo de animal, talvez colocando um cachorro doente fora de sua miséria ou algumas cobras perigosas. Eu realmente não tenho ideia. De qualquer forma, nunca mais me senti totalmente à vontade dirigindo pelo sertão à noite depois dessa experiência. Tenho certeza de que você já viu alguns dos vídeos mais modernos online, onde caminhoneiros documentam suas rotinas diárias e dão dicas uns para os outros. Ou talvez você não tenha visto. Mas como sou mais jovem nesta indústria, toda vez que abro o TikTok ou os shorts do YouTube, é tudo o que vejo. Não vou entrar em detalhes, mas tive que abandonar uma universidade bastante prestigiada por motivos pessoais, e as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não é um trabalho tão ruim assim. Tenho feito entregas há mais de 2 anos. Obviamente, a única parte exaustiva do trabalho são as longas horas. Você nunca pode realmente medir como o isolamento vai te afetar sem experimentá-lo. É um sentimento horrível, mas eu me acostumei, e isso me fez mais durão. Meu chefe é bem rígido e não nos permite usar câmeras em nossas entregas, o que parece meio injusto. Todo o drama é apenas uma distração para mim. Estou considerando procurar uma empresa mais moderna. Eu estava no meio de uma entrega no Rio Grande do Sul quando esta história aconteceu.
Estava chovendo naquela noite, e o céu estava preto como piche. Eu estava realmente forçando meus olhos para ver. Já estava dirigindo por um bom tempo, mas ainda faltavam mais ou menos 6 horas até meu destino. Estava entregando alguns suprimentos agrícolas, o que também me fazia sentir desanimado. Peguei a rodovia e fui em direção à última saída para abastecer. Parei em um posto de gasolina da Petrobras e estacionei na frente da loja de conveniência. Estava pensando em pegar alguns lanches e café. Saí do caminhão e fiz uma pausa. A loja estava bastante movimentada, mas algo parecia estranho. Todos no posto estavam tão quietos, como se estivessem em um estado de transe. Lembro-me de sentir uma espécie de arrepio na espinha, mas decidi ignorá-lo e seguir para a loja. Quando entrei, parecia uma cena de um filme de zumbis. As pessoas estavam paradas, olhando para as prateleiras sem realmente pegar nada. Até o caixa estava com uma expressão distante, como se estivesse hipnotizado. Caminhei até a seção de bebidas e peguei uma garrafa de água. Ao passar pela seção de salgadinhos, uma senhora idosa me olhou nos olhos e murmurou algo que não consegui entender. Seu olhar era vidrado e inquietante. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Saí rapidamente, paguei pela água e voltei para o caminhão. Assim que liguei o motor, olhei pelo retrovisor e percebi que todos no posto estavam agora parados do lado de fora, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram vazios, sem emoção, como se estivessem sendo controlados por alguma força invisível. Minha mente entrou em pânico. Sem perder tempo, acelerei e saí dali o mais rápido que pude. No dia seguinte, perguntei a alguns dos meus colegas caminhoneiros se já tinham passado por algo semelhante naquela área. Um deles me disse que há rumores de que a região é assombrada e que eventos estranhos ocorrem ali com frequência. Não sei se acredito em fantasmas, mas aquela experiência foi suficiente para me fazer reconsiderar minha rota noturna no futuro. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos, e essa história aconteceu comigo no final da década de 90, quando as coisas eram um pouco diferentes. Estava dirigindo por uma estrada tranquila no interior de Minas Gerais, a caminho de uma pequena cidade para entregar materiais de construção. Era uma noite clara e fria, e eu estava aproveitando o silêncio da estrada. Aproximadamente 2 horas antes de chegar ao meu destino, vi uma figura à beira da estrada fazendo sinal para que eu parasse. Era um homem idoso, vestindo um casaco pesado e um chapéu desgastado. Algo nele parecia peculiar, mas decidi parar e ver se ele precisava de ajuda. Quando ele se aproximou do caminhão, percebi que seus olhos tinham uma estranha luminosidade, quase como se estivessem refletindo a luz da lua. Ele perguntou se eu poderia dar-lhe uma carona até a próxima cidade, e algo na sua voz me deixou desconfortável. Havia uma frieza, uma sensação de vazio que eu não conseguia identificar. Eu hesitei, mas acabei concordando. Ele subiu no caminhão, e continuamos viagem. Durante todo o caminho, ele ficou em silêncio, apenas olhando fixamente para a estrada à frente. Tentei iniciar uma conversa algumas vezes, mas ele respondia com monossílabos ou simplesmente não respondia. Após cerca de meia hora, quando estávamos nos aproximando da cidade, olhei para o lado e percebi que ele havia desaparecido. Não havia sinal dele, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei chocado e puxei o caminhão para o acostamento, tentando entender o que havia acontecido. Procurei ao redor, mas não havia vestígios do homem. Apenas o silêncio da noite. A sensação de inquietação me acompanhou até chegar ao meu destino, e contei a história para alguns amigos caminhoneiros, que disseram que eu provavelmente havia encontrado um espírito perdido na estrada. Ainda hoje, quando passo por aquela região, olho para o acostamento esperando não encontrar novamente aquele estranho passageiro. Meu nome é Daniel Oliveira, sou caminhoneiro aqui no Brasil. Tenho trabalhado nesta profissão desde a minha juventude, seguindo os passos do meu pai, e agora meu filho também trabalha como caminhoneiro, embora em uma empresa diferente. Menciono isso porque uma das diferenças entre nós é que, ao contrário do meu irmão, a empresa em que trabalho não permite acompanhantes durante as viagens. Isso me levou a viver todas as minhas experiências sozinho na estrada, o que, de certo modo, é uma vantagem para muitos.
No entanto, algumas experiências talvez não ocorressem se eu tivesse companhia, pois estou certo de que, quando estamos sozinhos, o demônio nos vê como um alvo fácil. Isso aconteceu comigo há alguns anos, em uma das muitas viagens que fiz pela BR-262, perto da fronteira com o Paraguai. Era cerca de 11h15 da noite. A típica noite fria e ventosa mantinha meus desejos de chegar ao destino, fazer minha entrega e voltar para casa, onde poderia ter um merecido descanso. Por alguma razão inexplicável, uma falha no meu caminhão interrompeu minha viagem, me deixando absolutamente sozinho, parado à mercê da escuridão e do frio daquela estrada deserta. Desde esse momento, eu sabia que algo ruim estava prestes a acontecer. Quando desci do caminhão, uma brisa seca tocou meu rosto. Imediatamente, comecei a verificar o motor e tudo o que era necessário para encontrar o problema. Após uma busca minuciosa, não encontrei nada de errado que justificasse o mau funcionamento do caminhão, muito menos o motivo pelo qual não conseguia dar a partida. Resmunguei alto, frustrado com a situação, pois não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser depender de algum outro caminhoneiro que passasse por ali para pedir ajuda. Mas, dada a localização em que eu estava, provavelmente levaria horas para que alguém passasse por ali e pelo menos era o que eu pensava. Meia hora depois, comecei a suspeitar que, na verdade, não estava tão sozinho quanto havia pensado naquele local. Uma fita pendurada no meu pequeno suporte, na beira do para-brisa, indicava a fúria do vento gelado que castigava a região. Apesar de estar dentro da cabine com o aquecedor ligado, eu sabia que, de algum modo, mais cedo ou mais tarde, eu também sofreria com o frio. Estava refletindo sobre isso quando, de relance, percebi uma sombra passar pela janela do lado do passageiro. Virei rapidamente para olhar, mas tudo o que vi foi escuridão. Ainda não tinha terminado de olhar para frente quando ouvi um golpe na lateral do reboque do caminhão. Fiquei atento por alguns segundos, tentando distinguir se o que ouvi era causado pelo vento, mas outro golpe me convenceu de que havia algo mais. Alguém ou algo estava lá fora, batendo na carga. Liguei todas as luzes antes de descer do caminhão, sem esquecer de pegar uma arma que sempre levo para segurança pessoal. Assim que coloquei o pé no chão, cobri meu nariz com as mãos para me proteger de um cheiro fétido e insuportável que surgiu do nada. Mas não foi só isso. Todo o ambiente parecia ter mudado. A noite estava mais escura do que o normal, o céu estava coberto de nuvens negras que ocultavam as estrelas, gerando um clima perturbador. No entanto, algo ainda mais assustador me deixou paralisado de medo. Sombras humanoides estavam paradas a alguns metros de mim. Eram figuras tão negras que se destacavam na escuridão, imóveis. Segundos depois, ouvi novamente o golpe e virei minha cabeça, vendo aquelas coisas penduradas no reboque, tão perto que reconheci de onde vinha o cheiro fétido. Apenas consegui vislumbrar seus rostos deformados, o horror tomou conta de mim e subi de volta ao caminhão, trancando as portas. Instantaneamente, começaram a causar caos. Gradualmente, todo o caminhão começou a balançar para os lados. Era como se estivesse sendo empurrado com força colossal. Podia sentir as duas rodas se levantando do chão, para depois caírem bruscamente. O tremor causado pelos impactos começou a rachar os vidros da cabine, enquanto eu gritava desesperadamente. De repente, tudo ficou quieto, em um silêncio abismal. Abri os olhos, torcendo para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual acabará de acordar, mas não era. Sobre o vidro quebrado do para-brisa, vi aquelas criaturas que agora podia contemplar claramente. Não havia dúvida, eram demônios, seres de rostos monstruosos, com bocas enormes e traços quase humanos. Ao me verem em estado tão frágil, lançaram gritos enlouquecidos e reiniciaram seu ataque. O caminhão voltou a balançar por mais alguns minutos até que, finalmente, virou de lado comigo dentro, partindo as janelas em 1000 pedaços. Não sei o que aconteceu depois, perdi a consciência. A última coisa que me lembro é de ver aqueles olhos brilhantes me encarando fixamente. Um caminhoneiro me encontrou horas depois, quase morto de hipotermia por estar exposto ao clima durante todo aquele tempo. Meu caminhão não só estava tombado, como não havia um lugar que não estivesse destruído. Um acidente provocado pelo fato de eu ter adormecido foi a razão que deram para justificar o ocorrido.
Ninguém acreditou na minha história, apesar de eu ser apenas mais um na extensa lista de acidentados naquele trecho da estrada. Ainda trabalho para a mesma empresa, mas agora só aceito destinos em áreas locais, que estão sempre cheias de tráfego. Foi o que escolhi, pois se algum dia eu tiver que perder a vida dirigindo um caminhão, prefiro que seja perto de uma cidade, e não nas mãos de demônios naquela estrada da BR-262. Eram 3 da madrugada do dia 9 de janeiro de 2011. A banda de rock brasileira o Fusão estava fazendo uma turnê de verão, tocando em diferentes praias. Por essa razão, estavam viajando em uma Kombi grande. Haviam realizado um show em Maresias e estavam na rodovia Rio Santos rumo a Bertioga, onde estavam hospedados. Dentro do veículo estavam 4 passageiros, além dos equipamentos e instrumentos musicais. Gabriel estava dirigindo, Matias ia no banco do passageiro. Também estavam Luz e Santiago, sentados no banco traseiro. Todos tinham entre 22 e 23 anos. A Kombi estava pesada e, como era velha, não conseguia atingir grande velocidade. A viagem foi lenta e todos estavam exaustos, mas lutavam contra o cansaço. Uma música de rock tocava no rádio enquanto uma nuvem de fumaça de cigarro envolvia todos os passageiros. Todos, exceto Gabriel, adormeceram. A rodovia parecia interminável para o motorista cansado que, poucos quilômetros depois, caiu em um buraco e o solavanco da Kombi acordou a todos, inclusive ele mesmo. Matias repreendeu o amigo por ter cochilado e pediu que tivesse mais cuidado. Em seguida, perguntou se haviam se desviado, pois aquele caminho era bem diferente da rodovia pela qual haviam viajado a noite toda. Gabriel revelou ao amigo que não sabia bem onde estavam, mas acreditava que estavam próximos da cidade de Bertioga. Luz, que estava no banco de trás, ouviu o nome da cidade e comentou que Bertioga era um dos lugares com maior taxa de suicídios do mundo. Santiago, rindo e tirando sarro, perguntou se ela pensava que era algum tipo de lugar amaldiçoado, como aquela floresta no Japão onde as pessoas se suicidam. A garota respondeu que estava falando sério e que tinha visto isso nas notícias. Apesar de ser uma cidade pequena, os índices de suicídio colocavam-na no topo da lista no Brasil e aparentemente também entre os primeiros no mundo. Ela acrescentou que isso acontecia porque parecia haver uma pedra negativa debaixo da cidade e algo relacionado com o vento. Ao ouvi-la, seus amigos riram um pouco e continuaram debatendo sobre o tema das mortes em Bertioga por alguns minutos, até que, de repente, o rádio começou a falhar. No início, se preocuparam, mas depois riram da situação. Tudo ficou bastante tranquilo até que, em determinado momento, Matias comentou intrigado que havia alguém na rodovia pedindo ajuda. Foi então que todos os ocupantes da Kombi viram, à beira da estrada, um carro estacionado com placa argentina e, alguns metros adiante, estava parado o que parecia ser o dono do carro, um homem fazendo gestos exagerados com as mãos, levantando-as e abaixando-as sem parar. Gabriel não sabia se parava ou não, então reduziu a velocidade da Kombi e consultou os outros sobre o que fazer. Todos concordaram em parar para ver se o homem precisava de ajuda. Pararam alguns metros à frente e ligaram o pisca-alerta enquanto esperavam que a pessoa se aproximasse. Gabriel procurava pelo homem através do retrovisor, mas no lugar onde o haviam visto pedindo ajuda, não havia ninguém. Todos ficaram calados e bastante nervosos. Algo lhes dizia que talvez não fosse uma boa ideia ter parado, mas já estavam com o veículo parado à beira da estrada, então esperaram mais alguns instantes em silêncio. De repente, um golpe na janela os fez pular. Era o homem que estava pedindo ajuda, um homem loiro de cerca de 45 anos, com uma barba espessa. Notaram que estava bastante agitado, não só por ter corrido até a Kombi, mas porque parecia estar fora de controle, com os olhos esbugalhados. Gabriel perguntou se ele estava bem e se precisava de algo. O estranho da rodovia, depois de estudar o motorista com o olhar, disse: "Meu filho Rodrigo, médico de São Paulo." "Não, sou Juan Rodrigues, médico de La Plata. Quero pedir-lhes algo." "Para onde vocês estão indo?" Matias respondeu que estavam indo para Bertioga, e o sujeito, ao ouvir isso, pediu tremendo que por favor levassem sua filha o mais rápido possível, dizendo-o por favor, levem-na, por favor, enquanto apontava para um ponto.
Os jovens olharam para o lugar que o homem indicava e viram uma garota de cerca de 14 anos parada debaixo de um poste de luz, vestindo roupas antigas e com uma mala de couro ao seu lado. O que pareceu estranho aos integrantes da banda foi que, ao contrário do pai, ela parecia muito tranquila, olhando para o nada, sem dar qualquer sinal de perigo ou emergência. "Por que você mesmo não a leva?" perguntou Matias do banco do passageiro, ao ver que a garota parecia bem. Ao ouvi-lo, o homem que dizia ser um médico argentino começou a bater na janela e a dizer que eles tinham que levá-la de qualquer jeito e, à medida que insistia, ficava mais exaltado. "Ainda dá tempo, levem-na, por favor", se insistiu o homem, com o rosto colado na janela. "Tempo para quê?" perguntou Gabriel, suspeitando que algo de ruim estava acontecendo. Então, o homem o desconcertou com uma resposta que não tinha nada a ver com a pergunta que ele havia feito. "Viram como ela é linda? Tem o melhor perfume." O estranho da rodovia falava com delírio. As incoerências que ele dizia começaram a assustar ainda mais o grupo de amigos. O homem continuava falando e começou a ficar violento. "Levem-na daqui, levem-na, por favor." O que os integrantes da banda de rock acharam estranho foi que a garota e seu pai nunca interagiam entre si, não pareciam perceber a presença um do outro. O fato é que o homem continuava insistindo, pedindo uma e outra vez a mesma coisa, enquanto alguns metros adiante, a garota continuava imóvel sob a luz do poste de iluminação. Os 4 passageiros discutiram sobre se deveriam levá-lo ou sair do lugar o mais rápido possível, enquanto do lado de fora o homem parecia ter perdido a paciência e batia na janela com o punho como para convencê-los. Finalmente, Gabriel apertou o acelerador ao máximo, os pneus da Kombi chiaram e saíram em disparada. Os rapazes, que olhavam pelos espelhos do carro para ver o que acontecia atrás, viram a luz do poste de iluminação começar a piscar até que se apagou e voltou a acender. Então, perceberam algo que os deixou paralisados em seus assentos: a garota que estava debaixo do poste de luz havia desaparecido. Todos gritaram de nervosismo, mas alguns metros adiante, uns estrondos no exterior os obrigaram a calar seus gritos. Pareciam ser 2 tiros. Os garotos estavam tão aterrorizados que nem sequer pensaram em parar. Depois de viver essa estranha experiência, os integrantes da banda ficaram verdadeiramente impactados. Consultaram na internet e perguntaram em Bertioga se alguém sabia algo sobre um tal Juan Rodrigues de La Plata, Argentina, mas ninguém podia lhes dizer nada. Continuaram pesquisando, especialmente na internet, procurando por palavras-chave como o acidente rodovia Rio Santos, morte, além dos dados pessoais que o homem lhes havia dado, mas nunca encontraram nada. Eles contam que, algum tempo depois, conseguiram acessar um vídeo de uma câmera de segurança localizada no local dos acontecimentos. Ao verem as imagens, tudo parecia perfeito a princípio. A Kombi chegava ao lugar e parava, Gabriel abaixava a janela e era possível vê-lo falando. Até aí, tudo normal, mas o problema é que do outro lado da janela não havia ninguém. Não havia sinal do médico que dizia se chamar Juan Rodrigues, nem da suposta filha dele. Os integrantes da banda assistiram àquela filmagem repetidas vezes, com olhares atônitos, sem poder acreditar no que estava acontecendo. Matias, que viajava no banco do passageiro naquela noite, ficou tão intrigado que decidiu ir fundo na questão. Ele entrou em contato com uma astróloga para ajudá-lo a ligar os pontos soltos. A mulher fez um mapa astral e, depois de perguntar a data de nascimento dele e dos amigos, o horário, dia e local onde tiveram a experiência com o homem que apareceu na estrada, chegou a uma conclusão que deixou o músico arrepiado. Revelou que algo realmente aconteceu com aquele sujeito, que a experiência vivida foi real, que de alguma forma um portal se abriu e deu lugar a um encontro sobrenatural. Não se sabe se esse portal conectou a banda ao Fusão ou com um tempo distante ou se o pai e a filha eram de outro universo, e a rodovia Rio Santos serviu como um ponto de encontro. Matias, longe de esclarecer suas dúvidas, ficou com mais perguntas do que respostas. Além da teoria revelada pela astróloga, é evidente que se 4 pessoas viram a mesma coisa ao mesmo tempo, é porque algo realmente aconteceu. Já se passaram quase 10 anos e os integrantes da banda ao Fusão continuam sem poder explicar o que viveram, uma experiência que ficará marcada a fogo em sua memória pelo resto de suas vidas.